Almas queridas, boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do momento em que você se conectará com este estudo. Terminamos hoje, pela bondade do Mais Alto, o estudo do capítulo 10 de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. O tema, portanto, em uma palavra, misericórdia ou perdão. Estudamos já estes 8 temas. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Perdão das ofensas, a indulgência, e é permitido repreender os outros. E agora, os números 20 e 21 do capítulo 10, que nos traz estes 2 temas. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? 2 temas. Resumidamente, temos o direito de perceber os defeitos, os vícios e as imperfeições das demais criaturas. Percebendo estes vícios, defeitos ou imperfeições, podemos ou não podemos divulgar. Quando observamos os vícios, os defeitos e as imperfeições de outrem, poderemos adotar uma postura negativa ou uma postura positiva. A nossa postura será negativa quando a intenção, ao observar as imperfeições de alguém, são negativas. É óbvio, é lógico. E se a nossa intenção for boa, for positiva, for para o bem, notar as imperfeições de alguém será algo bom, necessário, útil. Estamos começando assim o nosso estudo
de agora. Vamos fazer algumas analogias ou comparações. O que aconteceria com o proprietário de um veículo, por exemplo, se ele não prestasse atenção no nível do combustível? O que aconteceria se o proprietário ou aquele que está utilizando o veículo não observasse que os pneus estão necessitando ser trocados ou calibrados? O que aconteceria se o proprietário de uma casa não percebesse uma rachadura que viesse a comprometer a estrutura, a estabilidade do imóvel? Como consertar o defeito de uma coisa se não percebemos o defeito desta mesma coisa? Quando alguém descobre um defeito técnico, elétrico, mecânico no carro, não é para destruir o carro. Quando alguém detecta uma rachadura em uma casa, não é para destruir ou derrubar a casa. Quando alguém nota uma blusa, uma camisa, faltando um botão, não é para destruir, rasgar toda a blusa, toda a camisa. Porque alguém que fizesse isto demonstraria um desequilíbrio muito grande. Assim como devemos corrigir, melhorar os defeitos, os vícios, as imperfeições de alguma coisa, também precisamos estar atentos aos defeitos, aos vícios, às imperfeições nossas e das demais pessoas, mas não para destruí-las, não para humilhá-las, não para ofendê-las. Toda vez que nós adotarmos uma destas duas atitudes, a nossa observação estará sendo negativa, não servirá para nada e para ninguém. A observação do defeito do outro será negativa se esta constatação redundar em detrimento do outro que tem ou traz o defeito. Alguém percebe um problema na roupa e passa a humilhar aquele que está vestindo aquela roupa, para dar um exemplo bem simples. Assim, moralmente, se percebemos que alguém está se pautando pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, arrogância, prepotência, não bastará lançar isto em rosto, não bastará fazer o diagnóstico do seu vício, do seu defeito, da sua imperfeição. Ora, se eu sei que uma determinada atitude ou um determinado comportamento é inadequado, são inadequados,
Da mesma maneira como se conserta um carro, se conserta uma bicicleta, uma casa, uma roupa, também, ao percebermos o defeito de alguém, isso demonstra que eu já sei o que é defeito, eu já conheço o lado oposto, eu já sei o que é ter uma virtude oposta àquele defeito que eu estou percebendo no outro. E tudo que devo fazer é cooperar com o outro para que ele tenha em mim um auxílio, uma inspiração para se modificar. Podemos, pois, notar, sim, as imperfeições dos outros, porque seria danoso, perigoso, vermos o bem em tudo e sempre. Se nos conduzíssemos assim, na nossa inocência, na nossa ingenuidade, seríamos enganados a todo tempo. As pessoas nos explorariam, levariam-nos ao prejuízo. E a vida não quer que seja assim. Deus não quer que seja assim. Ninguém precisa ser ingênuo, inocente, ao ponto de ser enganado a todo tempo, explorado a todo tempo. Ele precisa perceber as suas dificuldades e, percebendo as dificuldades do outro, auxiliá-lo nesse sentido. Será negativa a observação do defeito alheio quando fazemos para dar expansão a um sentimento de malevolência, diz o Evangelho, a um sentimento de má vontade, de malquerença, de aversão e a satisfação de apanhar os outros em falta. Mas diz-nos o Evangelho, as observações que viermos a fazer em torno das imperfeições dos outros será positiva se estendermos um véu sobre o mal, para que as demais pessoas, para que o público não o veja. Diz ainda o Evangelho, aquele que note os defeitos do próximo, ou faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Ou seja, ao constatarmos que uma determinada pessoa possua um vício, um defeito, uma imperfeição, se isso servir para me analisar, para me conhecer e corrigir em mim este mesmo defeito, eu estarei adotando uma conduta positiva. Fazer tudo isto com caridade, com amor, com respeito, carinho, tolerância, compreensão. Aquele, repetindo, que note os defeitos do próximo, ou faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos, se não estudasse os modelos?
Creio que o estudo ficou bem claro. O item 21 é uma continuidade do que estamos dizendo. Vimos que podemos, quando a finalidade é positiva, observar, sim, os defeitos alheios. Como um pai corrigirá um filho, como um professor corrigirá um aluno, como uma autoridade corrigirá uma pessoa comprometida com o crime, para dar estes exemplos agora. E a pergunta 21 desdobra isto, nos propondo: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E outra vez, nós estamos diante de duas alternativas. Uma delas é não divulgar o mal de outrem, quando este mal faz mal somente para aquele que o está praticando. Neste caso, cabe a pergunta: o que tenho eu com isto? Se observo que alguém está adotando um comportamento infeliz, mas este comportamento só prejudica aquela pessoa, manda o Evangelho que eu me abstenha de interferir, salvo se o fizer com o propósito de orientar, de ajudar, que foi o tema da semana passada. É permitido repreender os outros? Se a repreensão for moderada e para um fim útil, podemos sim repreender o próximo. E este raciocínio valerá para a divulgação do mal que alguém esteja praticando. Se o mal está fazendo mal somente para uma pessoa isoladamente considerada, eu poderei repreendê-lo com moderação para um fim útil. Mas isto não me dá o direito de propagar este mal, de divulgar o mal, saindo pelas ruas, vilas, bairros, cidades, divulgando um mal que está afetando somente aquela pessoa. Já detectei o mal, já repreendi com moderação e para um fim útil. A partir daí, será maldade começar a comentar, a difamar, a injuriar o comportamento daquela pessoa. Mas, quando o comportamento equivocado de alguém prejudica outras pessoas, em muitas ocasiões, tomadas as cautelas devidas, passa a ser um dever nosso a divulgação daquele mal. Um bom exemplo, e é uma prática até recente. Em alguns bairros existe aquele processo, aquele cuidado
aquele procedimento a que se dá o nome de vizinhança solidária. Vizinhança solidária. Alguém percebe uma pessoa estranha, numa atitude estranha, naquela rua ou naquele bairro, há uma intercomunicação entre os moradores daquela rua ou daquele bairro, prevenindo a todos, para que todos se defendam de um eventual perigo. É uma maneira positiva de se divulgar o mal de outrem. Outro bom exemplo, a imprensa honesta, a imprensa ética, que presta o serviço da boa informação. O jornalista, quando sério, responsável, comprometido com a verdade dos fatos, depois de uma apuração isenta, ele presta um serviço, sim, à comunidade, à sociedade e à humanidade. Quantos atentados terroristas! Uma denúncia anônima, por exemplo, pode evitar a prática de um crime ou de outros crimes, auxilia na prisão de um criminoso foragido de uma quadrilha que é pega em flagrante. E estas atitudes éticas, transparentes, leais, estão de conformidade com o Evangelho. Como muitas vezes alguém será levado a acionar a autoridade policial, a autoridade sanitária sobre um vaso, sobre um jarro contendo água, com a possibilidade de criar o mosquito da dengue. Estas atitudes são necessárias em face da invigilância do outro, da indiferença do outro, do descaso do outro. Alguém precisa pensar preventivamente. Alguém precisa tomar providências em favor do maior número de pessoas possível. É o que o Evangelho nos diz. As imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam. Nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la, se as imperfeições afetar só aquela pessoa. Se, porém, diz o Evangelho, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira, e direi, o crime pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Em síntese, até aqui, dizemos isto. Nós podemos, sim, observar
as imperfeições das pessoas, mas agindo de uma maneira positiva, para auxiliá-la, para protegê-la, mas nunca para denegri-la, para ofendê-la, para humilhá-la diante da opinião pública. E podemos divulgar essas imperfeições, os erros, os crimes de alguém, se estas condutas não repercutem, não reverberam para além da pessoa equivocada, faremos silêncio, com o direito de repreendê-la para um fim útil e de forma moderada. Mas se aquela conduta inadequada pode trazer riscos para uma comunidade, para um grupo de pessoas, passa a ser um dever, uma caridade, que o amor estabelece como norma para a nossa conduta. E em tudo e sempre constatamos a atualidade do Evangelho. Há mais de um século, há mais de 150 anos, Allan Kardec, elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo, estava nos falando sobre o quê? Estava nos falando, em linguagem atual, sobre as fake news. Fake news são notícias falsas ou distorcidas, que são divulgadas com o objetivo de enganar ou manipular as pessoas. Elas podem ser criadas e disseminadas por indivíduos, grupos ou organizações com interesses específicos. Tipos de fake news: desinformação, propaganda, sátira. As fake news, sendo notícias falsas ou distorcidas, trazem consequências negativas. Citemos 3: manipulação da opinião pública, dano à reputação, polarização. As fake news podem contribuir para a polarização da sociedade e aumentar a tensão entre grupos. Há técnicas sobre como identificar se é ou não uma fake news. Verificar as fontes, analisar o conteúdo, procurar confirmação, ser cético em relação a notícias que parecem muito boas ou ruins para ser verdade. Precisamos, pois, destes cuidados. E concluímos dizendo: as fake news são um problema sério que pode ter consequências negativas para a sociedade. É importante estar ciente das fake news e saber como identificá-las. Devemos ser críticos e céticos em relação às notícias que consumimos e sempre verificar as fontes e o conteúdo antes de compartilhar ou acreditar em uma notícia. Podemos observar as imperfeições dos outros, mas devemos adotar uma atitude
positiva e não uma atitude negativa, extraindo benefícios para nós dos defeitos que observamos nos outros. Se nos sentirmos no direito e em condições de repreender, de orientar, façamo-lo com moderação e para um fim útil, nunca para desmoralizar, para desacreditar, para humilhar a pessoa que, porventura, esteja adotando um comportamento inadequado. E divulgar o mal de alguém também pede um sentimento positivo, pede uma atitude positiva. E será positiva a divulgação quando fazemos para proteger um grupo de indivíduos, uma instituição e outras situações, mas sempre com muito cuidado, porque nós somos senhores da palavra mantida sob controle e nos tornamos escravos das palavras pronunciadas. Pensar muito antes de falar algo para alguém ou algo de alguém para outras pessoas, pois os danos podem ser irreparáveis a curto prazo e depois sofreremos as consequências desta difamação, desta calúnia ou desta injúria. E por isso Jesus nos recomenda: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Muita paz, gratidão a todos estes afetos que observo aqui na tela, todos amados do meu coração. Muita paz.